uma nova estação. O Senhor nos dirigiu para esta palavra, mudando de uma estação do inverno para a primavera. Mas Deus também colocou no meu coração sobre um tempo novo que está vindo sobre a igreja brasileira. Eu acredito em algo novo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para nós, para esses dias. Eu creio que nós estaremos experimentando algo novo, principalmente também esse período agora de pós-pandemia. Eu creio que o Senhor vai estar renovando algumas pessoas, para que também possa ajudar outras pessoas. Eu creio que esses dias Deus estará levantando homens e mulheres como profetas, com uma voz profética. E eu acredito que esses dias também nós vamos experimentar um derramamento do Espírito Santo de uma forma diferente, para que nós possamos não só sermos fortalecidos, mas para que a gente também possa estar ajudando e fortalecendo outras pessoas. Quantos creem? Levante a sua mão e diga: eu creio. Então, vivendo o novo de Deus. Vivendo algo novo, experimentando algo novo, e principalmente nesse tempo, como eu fiz menção, de uma nova estação. O livro de Êxodo, a palavra Êxodo quer dizer passagem. Quando você vai estudar o livro de Êxodo, você vai ver dois eventos muito importantes: a passagem do anjo da morte nas pragas sobre o Egito, quando Deus dá o livramento para o povo de Israel, aonde havia o sangue nos umbrais, quando o anjo da morte passava, nenhum dos primogênitos, ou seja, ninguém daquela casa morria. Mas nós vamos ver também no livro de Êxodo, a passagem do povo, a libertação do povo, saindo do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Diga: Êxodo quer dizer passagem. E cada um de nós também estamos vivendo um êxodo. Nós estamos passando por esta terra. Na realidade, nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu estou só de passagem. Aproveita o máximo. Qualquer hora nós iremos embora. Seja individualmente ou seja na caravana, no arrebatamento. Se for perguntar aqui, quem quer ir individualmente, ou seja, antes do arrebatamento, eu creio que ninguém vai falar que quer. Mas se eu perguntar quantos querem ir na caravana, no arrebatamento, quantos querem ir? Amém, meus queridos? Então nós experimentaremos também, logo, eu creio que Jesus está preparando a igreja para este momento, o momento do arrebatamento. Mas veja, Êxodo no capítulo 13, verso de número 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Então Deus não fez com que eles passassem pela terra dos filisteus, e a palavra diz, posto que mais perto, ou seja, era mais perto se eles passassem pela terra dos filisteus. Mas por que Deus não permitiu? Porque ele diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Havia um caminho mais curto, havia um caminho mais perto, do Egito até a terra prometida. Se eles passassem aqui pelo caminho da terra dos filisteus, como nós vimos aqui no texto, seria um caminho mais perto, mas Deus, Ele permitiu que o povo passasse por um caminho mais longo, e tinha um propósito. Um pouquinho mais à frente, no 14, verso de número 13, o texto diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, os inimigos, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Vou parafrasear. Deus estava dizendo, olha, não temam, acalme o coração de vocês, porque esses inimigos que vocês estão vendo hoje,
Porque o Egito, os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Eu vou repetir. Deus estava dizendo, saindo do Egito, indo para Canaã, a terra prometida, Deus disse, não precisam ter medo, porque o inimigo que vocês tiveram no passado, eles não vão te atormentar mais no presente. Esses inimigos é coisa do passado. Amém. Mais algumas pessoas já começaram a entender. O Egito era coisa do passado. O inimigo que havia afligido eles não era mais algo que eles estariam vivenciando no presente, porque Deus estava tirando eles do Egito. Esta nova estação, como eu fiz menção, entrando em algo novo da parte de Deus. Este algo novo, essa nova estação não é só para mim, não é só para você, mas eu acredito que assim como Moisés experimentou algo de Deus, e que levou esta palavra para o povo, e que o povo aceitou ali dado momento, e que começaram a caminhar com Moisés, eu creio que várias pessoas também foram alcançadas. Eu acredito que também para esses dias, esta nova estação, esse algo novo que eu e você, nós estaremos experimentando, eu acredito que muitas pessoas também estarão alcançando, várias pessoas também serão atraídas a experimentar algo novo da parte de Deus. Então esta é uma nova estação para todos nós. Nós estaremos vivendo algo novo da parte de Deus, mas por quê? Porque é o interesse de Deus, o próprio Pai, Ele tem interesse que todos nós venhamos viver em novidade de vida, e que todos nós venhamos desfrutar da vontade plena da parte de Deus. Porém, nem sempre Deus permite que nós venhamos passar por um caminho mais perto, ou por um caminho mais fácil. Por quê? Porque Deus, Ele vê lá na frente. Às vezes a gente consegue visualizar apenas o presente, mas Deus, Ele visualiza o futuro. E muitas das vezes Deus permite que nós venhamos passar por um deserto, ou às vezes por um caminho mais longo. Não é porque Deus não nos ama, mas é por tanto nos amar, que Deus Ele nos leva a um deserto para falar conosco e para que nós venhamos estar experimentando coisas novas em Deus. Então preste atenção, este deserto que você passou, ou este deserto que você está passando, não é porque Deus não te ama. E às vezes você olha e fala assim, mas é para eu já deveria estar muito mais longe, eu já deveria estar desta e daquela outra forma, mas é nesse momento que nós precisamos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, qual é o verdadeiro propósito que o Senhor tem para mim? Por que o Senhor está permitindo que eu venha estar passando por todas essas situações? E eu creio que Deus Ele tem interesse em responder todas as nossas orações. O problema nosso não é reconhecer que Deus tem algo novo para nós. O problema não é reconhecer que Deus tem uma nova estação para nós. Quantos reconhecem aqui que Deus tem algo novo para você? Levante a sua mão e fale, eu creio. Quantos aqui reconhecem que Deus tem uma nova estação para você? Levante a sua mão e fale, eu creio. O maior problema não é reconhecer, mas é aceitar esta nova estação. E para aceitar esta nova estação, eu preciso abrir mão desta estação de hoje. Para que eu possa experimentar algo novo da parte de Deus, em alguns momentos eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. E às vezes nesse abrir mão de alguma coisa pode doer. Ou abrir mão de alguma coisa pode custar um sacrifício.
Então Deus está dizendo, ou Deus estava dizendo para o povo que estava saindo do Egito: vocês precisam abrir mão de algumas coisas. Alguma coisa precisa ser solto para que você possa agarrar mais das coisas de Deus. É da vontade de Deus que todos sejam abençoados, que todos os seus filhos sejam abençoados. Nós, meros pecadores, eu, você que é pai, né? Você que é mãe, olha para o seu filho e deseja o melhor. Às vezes você olha e fala assim: meu filho já era para estar mais além. Meu filho já era para ter mudado de fase. Meu filho já era para estar experimentando outras coisas. Olha, e deseja que o seu filho cresça. Se eu e você, que somos pecadores, a gente tem esse sentimento, imagina Deus, Pai, quando olha para cada um de nós. Eu creio que Ele olha e fala assim: eu tenho coisas melhores para você, meu filho, minha filha. Eu tenho coisas excelentes para você. Eu quero te levar a experimentar coisas novas. Então, esses dias, eu creio que é um tempo muito profético, ainda para este ano de 2021, nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas novas para que em 2022 nós vamos experimentar coisas maiores ainda, mas para este ano ainda, eu acredito que Deus está nos tratando em algumas áreas específicas. O povo, como nós lemos aqui o texto no início do capítulo 13, se você for, aliás, a partir do verso de número 17, Deus estava tirando o povo do Egito. O povo estava escravizado no Egito. O povo hebreu fazia todo aquele serviço que o egípcio não gostaria de fazer. Todo aquele serviço que o egípcio não queria fazer, os hebreus, eles tinham que ir lá e fazer. Eles eram escravos. Agora eu te pergunto, preste atenção que ser escravo é bom, sim ou não? Ser escravo é bom, sim ou não? Não, não é bom ser escravo. Mas se eu te perguntar, mas se eu te falar, mesmo sendo escravo, os hebreus escravos no Egito, mas eles tinham comida garantida, eles tinham teto garantido, mas mesmo assim eles eram escravos. O escravo, lá no Egito, ele tinha alimentação garantida, ele tinha até certo momento uma proteção. Mas mesmo assim Deus estava dizendo: olha, mesmo que vocês tenham alimento aqui no Egito, mesmo que vocês tenham casa para vocês morarem, mas preste atenção, aqui não é a casa de vocês. Eu não projetei vocês para morarem aqui no Egito. Por mais que até certo ponto tinha ali o conforto da prisão, mas Deus estava dizendo: não se contentem com isso que vocês estão recebendo aqui no Egito, eu tenho coisas melhores para você. Você sabia que tem pessoas que preferem o conforto da prisão do que o calor da liberdade? Diga misericórdia, Jesus. Aí, eu estava até vendo uma situação de alguém que havia sido liberto da prisão, venceu o tempo dele sair da cadeia, ele saiu, e quando ele foi lá fora, que ele viu que ele tinha que trabalhar duro realmente, e que ele tinha que fazer algumas mudanças na sua vida, para realmente voltar à rotina lá fora, sabe o que ele fez? Ele chegou e falou: por favor me prenda, por favor me prenda. Ou seja, ele preferiu, infelizmente, o conforto lá da prisão, do que o calor da liberdade. Tem gente que prefere morar dentro de uma prisão do que passar um processo no deserto. E esse processo no deserto nem sempre é muito fácil. Mas preste atenção aqui. O deserto não é a sua morada permanente. Deus levou o povo, tirando do Egito, passando pelo deserto, mas eles estavam livres. Era só um momento para que realmente o Egito fosse tirado de dentro deles.
Eles haviam saído do Egito, mas na realidade o Egito estava dentro deles. Então a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. O maior problema de Deus, às vezes também, não é fazer as pessoas prosperarem. Às vezes Deus faz com que algumas pessoas prosperam, e essas pessoas até prosperam, mas elas continuam vivendo uma vida de miséria. O grande desafio de Deus não é levar as pessoas a prosperarem, mas é tirar a miséria de dentro de algumas pessoas. Por isso que algumas pessoas que são tão ricas, mas que são tão pobres. Por quê? Porque elas ainda continuam aprisionadas, vivendo uma vida de miséria. Por isso que algumas pessoas, eles até saíram do Egito, mas eles não desfrutam da liberdade. Por mais que o calor esteja forte, intenso, ele não consegue levantar as suas mãos e dar graças ao Senhor. Ele prefere o conforto, às vezes, da prisão, do que o calor da liberdade. Quando Deus estava preparando Moisés, Deus preparou Moisés durante 40 anos, para que Moisés conduzisse o povo saísse do Egito em direção à terra prometida. Deus então permitiu que o povo saísse do Egito. O mar vermelho se abriu, e o povo então, Deus permitiu que o povo passasse pés enxutos dentro daquele mar. Não sei se você já viu uma cena, ou se você já assistiu um filme, mas se você for ler o texto, e se você conseguir fechar os seus olhos, e conseguir imaginar aquela cena maravilhosa, o mar se abrindo, e o povo de Israel passando, pés enxutos. E lá estava o povo, atravessando pés enxutos, sobre o mar vermelho. Só que detalhe, quando eles olham para trás, quem estava vindo atrás deles? Faraó e todo o seu forte exército. O mar se abriu, eles estavam saindo do Egito, só que diante daquela situação, lá vem Faraó, lá vem o inimigo do povo, e aí então, eles chegam diante daquela situação. O passado, lá estava o passado, aqueles mesmos inimigos que estavam perseguindo eles, e de repente agora, o mar que se abre, mas eles pensam, mas puxa vida, Deus abriu o mar, eu estou passando, mas junto comigo está vindo os meus inimigos. Mas na realidade, todas as vezes que Deus abre um mar para você passar, livrando você, tirando você do Egito, é só você que vai passar. Por mais que o passado ele venha atrás para tentar te desanimar, para tentar puxar você, ou em alguns casos, até mesmo para destruir, saiba que Deus vai permitir, o mesmo mar que se abriu para você passar, Ele vai fechar e vai matar também todos os seus inimigos, vai destruir todos os seus inimigos, vai cair por terra todos os seus inimigos. Mas às vezes, quando nós estamos assim em uma caminhada, estamos indo bem, e a gente até consegue olhar, o mar se abre, a gente está indo, e de repente você olha, lá vem o passado. E muitas das vezes o passado, ele não desanima. Muitas das vezes o passado, ele é persistente, ele vem de todas as formas para roubar as nossas energias. O que é isso? O que é o passado, pastor? Às vezes aquele mesmo inimigo, ele vem para poder trazer para você algumas lembranças, como por exemplo, quando você estava lá no Egito era melhor.
Quando você estava lá no Egito, pelo menos você tinha isso, tinha aquilo outro. Pelo menos quando você estava lá no Egito, esses mesmos exércitos que estavam vindo para te destruir, lá no passado ele estava te protegendo. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas é justamente nesse momento que eu e você, nós precisamos ter convicção. O mar se abriu, foi para eu passar. O mar se abriu, é para eu caminhar rumo ao futuro. Um passado que me condena, um passado que vem para estar me destruindo, ele vai cair por terra. Um passado que me condena vai cair por terra em nome de Jesus. Mas às vezes, algumas pessoas, eles ficam assim pensando, mas ainda sinto falta daquilo, ou ainda sinto saudade daquilo, aquilo outro. Ou às vezes algumas pessoas ficam assim pensando, mas o meu pai foi isso, o meu pai foi aquilo outro, o meu pai foi tão aprisionado lá no Egito. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, não quero ser deselegante de forma alguma. Quantos aqui são filhos de pais divorciados? Levante a mão, não quero ser deselegante, levante a mão assim, quem são filhos de pais divorciados? Olha só a quantidade de gente, filhos de pais divorciados. Prepara para falar, o sangue de Jesus tem poder, tá? A pesquisa diz que se você tem pais que são divorciados, você também vai divorciar. A pesquisa diz, mas você pode olhar e falar, o passado do meu pai, o passado que aprisionou os meus pais, o passado que destruiu o casamento dos meus pais, ele não vai destruir o meu casamento, ele não vai destruir a minha família. Tudo aquilo que destruiu a minha família lá no passado, não vai destruir. Tudo aquilo que foi inimigo lá no passado, não serão os meus inimigos hoje. Ou pode até se levantar contra mim ou contra a minha família, mas o mar vai se fechar e vai ser destruído em nome de Jesus. Mas às vezes é muito mais fácil chegar e falar assim, estou passando por isso mesmo, por esse casamento meu não está indo bem, mas é porque também, né, gente, meu pai é divorciado, minha mãe é divorciada, os meus pais são divorciados, e aquilo vem, e Satanás vai lançando isto, e daqui a pouco é muito mais cômodo partir para um segundo, terceiro, ou quarto casamento, do que chegar e falar assim, em nome de Jesus, todos esses inimigos cairão por terra, em nome de Jesus. Mas eu preciso todos os dias chegar em minha casa e falar, Senhor, em nome de Jesus, a minha casa não é um deserto, a minha casa não é um inferno, a minha casa é um pedaço do céu. Eu declaro em nome de Jesus a prosperidade, eu declaro a presença do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Mas às vezes esse posicionamento, como o povo de Israel, como os hebreus, era muito mais fácil chegar e começar a sentir saudade do Egito. Uma outra situação também, talvez você teve pais que foram alcoólatras. Talvez você olhe para o seu pai e fale assim, meu pai foi alcoólatra, a minha mãe não deu muito testemunho, até estão juntos, mas viveram uma vida de miséria. Você pode olhar para o passado e falar assim, isso ficou para trás. Eu estou vivendo o novo de Deus. É uma nova estação. Eu não aceito isso para a minha vida. Eu estou em uma nova estação. Eu estou vivendo o novo de Deus. Se o seu pai no passado divorciou, isto é passado. Olha para o futuro. O mar está se abrindo. Deus tem coisas maiores para você. Ou seja, qualquer outra situação que você vivenciou. Olha para trás e fala assim, olha, em nome de Jesus, eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Então o povo estava num beco sem saída. Lá estava vindo o faraó com seu exército, diante deles o mar, e eles estavam num beco sem saída. E todas as vezes que você chegar diante de Deus e se achar em um beco sem saída, se você clamar por Deus, Ele virá
ao seu encontro. Agora, preste atenção, existe uma diferença de clamar e reclamar. Sabe por que algumas pessoas vivem aprisionadas no Egito? Porque só reclama, não clama. Veja o que aconteceu em Êxodo, capítulo 14, 11. 14, verso 11. Disseram a Moisés, o povo chegou para Moisés e falou: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Olha só, meus queridos, eles estavam diante de uma situação, eles já haviam experimentado o livramento da parte de Deus. Se você for estudar um pouquinho depois, ver lá sobre as pragas do Egito, eles já tinham visto tantos milagres. E de repente eles chegam para Moisés e falam: não era porque não tinha sepulcro lá no Egito, Moisés, que você nos trouxe para que morramos aqui nesse deserto? Eles começaram a reclamar. Eles disseram: por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gente, eles ainda estavam saindo e já estavam reclamando diante do primeiro desafio. Será que eu e você, diante do primeiro desafio, a gente não começa a reclamar? E sentir saudade do passado? Sentir saudade do Egito? Isto é ingratidão, isso entristece o coração de Deus. Reclamação entristece o coração de Deus. Deus não ouve reclamação, Deus ouve clamor. Reclamação está ligada à murmuração. Bata no peito e fala: eu não vou reclamar, mas eu vou clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, chega diante do Senhor e rasga o seu coração e clame ao Senhor desesperadamente. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve o nosso clamor. Veja o verso de número 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês vedes, nunca mais o tornareis a ver. E o verso de número 14: o Senhor pelejará por vós. Bata no peito e fala: o Senhor está pelejando por mim. Fala para você mesmo: acalma. Para você mesmo, acalma. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Acalma o seu coração, não fique comparando, isso entristece o coração de Deus, quando às vezes a gente fica comparando com pessoas lá do mundo. Às vezes você chega e fala assim: parece que aquele povo lá de fora, que nem serve o Senhor Jesus, estão vivendo uma vida melhor, parece que o filho do fulano está vivendo uma vida melhor, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: os inimigos que vocês viram, nunca mais vocês estarão vendo. Por quê? Porque Deus está abrindo o mar diante de mim e de você, para que nós venhamos experimentar coisas novas. Uma nova estação não tem espaço para o passado. Uma nova estação vai dar a oportunidade para você começar a viver algo novo de Deus. Mas em alguns momentos você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez para você experimentar ou entrar em uma nova estação, de repente você vai ter que abrir mão de algumas amizades. Algumas amizades que simplesmente te puxam para o passado. Algumas amizades que simplesmente te levam para o Egito. Algumas amizades que faz com que você volte a viver a prática do Egito. E nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Senhor, esse meu ciclo de amizade está me levando mais perto do Senhor, ou está me distanciando do Senhor? Senhor, quando eu estou com esta pessoa, eu sinto mais perto de Deus, ou eu sinto mais perto do Egito? Quando eu estou conversando com esta pessoa, eu tenho mais vontade de caminhar para Canaã, a terra prometida, ou quando eu estou com esta pessoa, eu sinto saudade do Egito? Nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajude, eu não quero e eu não vou, em nome de Jesus, voltar ao Egito. E às vezes vão ter que quebrar algumas pontes, nós vamos ter que quebrar alguns vínculos de relacionamento, para que nós possamos viver algo novo da parte de Deus. O povo já havia experimentado tanto
da parte de Deus. E agora, o mar se abre, e eles clamam desesperadamente, lá vem o exército, lá vem Faraó e o seu exército, e eles chegam para Moisés, e Moisés clama ao Senhor, o mar se fecha, todo o exército de Faraó morre ali, perece, e eles atravessam do outro lado. Lá eles estão do outro lado, então eles começam uma nova caminhada, uma nova jornada. Do outro lado, caminhando. Eles haviam caminhado 3 dias. 3 dias de caminhada. Uma caminhada que até chegar à terra prometida, se você for estudar um pouquinho a geografia bíblica, em torno de 15, no máximo 20, 30 dias, eles chegariam à terra prometida. Mas eles duraram 40 anos no deserto. Diga comigo, misericórdia, Jesus. Por quê? Porque eles estavam caminhando em círculo. Caminhando em círculo. Uma caminhada que duraria em torno de 15 dias, para que eles entrassem em uma nova estação. Eles demoraram em torno de 40 anos. Então, um grande desafio de Deus, volta a dizer, não foi tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro deles. Eles estavam caminhando em círculo e Deus estava falando, eu não quero que vocês sintam saudade, eu não quero que vocês voltem para o Egito, porque não vão entrar na terra prometida enquanto vocês estiverem sentindo saudade do Egito. Então eles caminharam durante 3 dias e eles sentiram sede. A palavra fala que durante 3 dias ali de caminhada, eles sentiram sede. Quando eles sentiram sede, lá vai novamente o povo reclamando. Êxodo 15, 22 em diante, o texto diz, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, afinal chegaram a Mara. Diga comigo, Mara. Todavia não puderam beber a água de Mara, porque elas eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. Deus não havia permitido que eles parassem neste lugar. O projeto de Deus não era que eles parassem em Mara, porque praticamente 11 quilômetros à frente, em torno de 2 horas, 2 horas e meia, eles chegariam a Elim. Elim era cheio de fonte de águas, tinha palmeiras, mas eles param em um lugar que eles não deveriam parar. E o que é pior, quando eles param lá, naquele lugar, eles voltam e reclamam novamente de Deus. E o povo, verso de número 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Deus novamente estava dizendo, olha, se vocês guardarem os mandamentos que eu tenho para vocês vão sair daqui muito rápido. Deus estava dizendo, o meu projeto não é que vocês venham morar no deserto, o meu projeto é que vocês apenas passem pelo deserto. Mas novamente eles reclamam, eles começam novamente a reclamar. Preste atenção aqui, meu querido, eu acredito que tudo que Deus permitiu que eu e você viéssemos a passar, 2020 e 2021, foi para nos preparar para coisas grandes, para coisas melhores. Mas eu acredito que tudo que Deus nos permitiu passar, Ele estava dizendo, vocês vão passar por tudo isto,
Mas vocês não vão viver isso daí, porque eu estou preparando a minha igreja para algo muito grande, muito especial. Este é o tempo que Deus está dizendo para mim e para você. Mas Deus estava dizendo para aquele povo: olha, não fiquem presos no futuro, aproveite bem o presente, porque o tempo está passando muito rápido e eu quero conduzir vocês a coisas extraordinárias. Mas infelizmente, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, eles não entraram. Apenas os seus filhos entraram na terra prometida. Mas por quê? Porque eles ficaram o tempo todo presos ao passado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui? Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Eu tenho coisas novas. Eu tenho coisas novas para você. Mas essas coisas novas que eu tenho para você, talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez você vai ter que pegar e colocar no altar e falar assim: eu abro mão de tudo isso, mas eu quero experimentar coisas novas. Talvez ao abrir mão, como Abraão chegou e abriu mão de Isaac, Deus estava testando o coração de Abraão, porque havia uma terra, havia uma multidão, ele seria pai de multidão. Talvez você olhe para tudo que você está vivenciando hoje, e você às vezes fica apenas pensando: mas no passado eu tinha isso, mas no passado eu tinha aquilo outro, mas no passado e tal. Talvez você está preso ao passado. Deus quer que você olhe para o passado e fale: tudo que eu vivenciei no passado foi como um degrau para que hoje eu chegasse mais perto de Deus. E eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós. Mas nós precisamos chegar e falar: Senhor, eu quero experimentar. Mas às vezes você chegou à seguinte conclusão aqui nesta noite: mas pastor, eu creio que Deus tem coisas novas para mim. Eu creio que Deus tem coisas novas para minha família. Mas às vezes você está dizendo: pastor, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Eu posso dizer para você nesta noite: o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite para que você entenda, Ele está à sua disposição para estar te ajudando. Talvez em algum momento você chegou a sentir saudade do Egito. Em algum momento você às vezes até chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não consigo. Se você chegou para o Senhor e realmente falou: Senhor, eu não consigo, Ele veio, Ele te trouxe, e Ele está aqui, e Ele está dizendo: eu vou te ajudar, eu vou te tirar desse deserto, e eu vou levar você a algo novo, a experimentar algo novo esses dias. Amém? Quantos querem experimentar algo novo da parte de Deus esses dias?